Olá, eu sou o Diego, seja bem-vindo a mais uma aula de JavaScript. Na última aula nós estávamos vendo sobre objetos, o que são objetos, como utilizá-los, qual é a sua estrutura, e nessa aula nós vamos estar estudando sobre uma nova estrutura de dados chamada Array. O Array é um conjunto de dados que funciona tipo uma lista ordenada. Cada elemento dele tem o seu índice, que começa a contar a partir de zero, e ele pode abranger diversos tipos de dados, tanto como strings, numbers ou até mesmo diversos objetos. Então, vendo um pouco mais na prática, essa é a estrutura básica de um array. No caso aqui, nós temos um array chamado frutas, que é um array de strings. Note que a estrutura do array é bem simples, né? Você declara const o nome dele, sinal de atribuir, você abre colchetes e coloca os elementos como uma lista. Então, coloca eles um depois do outro, separados por vírgula. E aqui embaixo eu deixei a explicação melhor deles, comentado. Então, esse array frutas ele tem 3 índices. Lembrando que o índice começa a contar a partir do zero, então ele vai ter o índice 0, 1 e 2. E vai ter 3 valores, maçã, banana e laranja. Como é uma lista ordenada, então o primeiro elemento vai ser o do índice 0, o segundo vai ser o do índice 1 e o terceiro do índice 2. Então nós vamos ver aqui um console log frutas e vamos ver no nosso navegador o array. Se nós clicarmos aqui, nós vemos o índice e o valor. Então, para acessarmos um elemento de um índice específico, basta nós fazermos isso e colocarmos o índice aqui dentro, que nós vamos estar acessando somente aquele valor. Assim como se eu colocar 2 aqui, nós vamos estar vendo laranja. Então vamos estar criando aqui um novo array para testarmos mais na prática. Vamos criar um array chamado números, sinal de atribuição, vamos abrir colchete e aqui vamos estar colocando de 1 a 5. E agora nós vamos no console log números e nós vamos estar vendo nosso array com os 5 números ordenados de 1 a 5. E se nós colocarmos escolhendo o índice, lembrando que começa a contar a partir do zero, então o números de índice 3 seria o nosso 4, nós podemos ver um específico de acordo com o seu índice. O array ele é dinâmico, então você consegue aumentar o tamanho dele ou diminuir dinamicamente conforme você precisa. Nós podemos, por exemplo, usar números.push e passar um novo número. Dessa forma, nós vamos estar adicionando no final do array um novo elemento. Como eu passei um 6, se eu der um console log agora do nosso números, nós vamos ver do 1 até o 6. E assim como o números.push é um método que vai adicionar esse elemento que nós passamos por parâmetro no final do array, nós podemos usar também números.unshift, por exemplo, que vai fazer a mesma coisa, porém, ao invés de adicionar no final do array, vai estar adicionando no começo. Então agora nós vamos no console log números e nós vamos ter um 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu apenas deixar o console log aqui do números. E antes nós tínhamos então esse array inicial. A partir dele nós usamos o método push para adicionar o número 6 no final do array. E ele ficou dessa forma. Depois usamos o unshift para estar adicionando o número 0 no começo. E assim como nós podemos adicionar, nós também podemos remover os elementos tanto do final quanto do começo. Para isso, nós podemos usar o método pop, por exemplo, que nós não precisamos passar parâmetro. Ele apenas vai remover o último dos elementos. Então, se eu der um console log aqui agora, ele vai atualizar o array do 0 até o 5. E assim como podemos usar o pop, nós também podemos usar o números.shift
e dar um console log depois, que ele vai ser o contrário, ao invés de remover o último, ele vai remover o primeiro. Então nós tiramos o zero e acabamos voltando para o nosso array de começo. Esses são os métodos mais utilizados para manipularmos um array, adicionar novos elementos ou removermos, mas nós também temos alguns outros métodos que são mais utilizados, como o map, o filter e o reduce. Vamos estar conhecendo o nosso método map agora, mas para isso, primeiramente, nós temos que entender que o map ele é usado para percorrer um array e ele retorna um novo array a partir do primeiro. Então nós podemos, por exemplo, criar uma variável aqui dobrados, que vai ser igual a números.map, e para cada número que nós temos, nós vamos retornar o número vezes 2. E vamos dar um console log do dobrados. E nós vamos ver aqui um array com o dobro dos elementos, com o dobro do valor, indica todos os elementos. Então, como o map funciona? Você vai percorrer o array de números, ou seja, você vai percorrer cada um desses valores e você vai passar aqui como parâmetro para a função o número, uma arrow function, e você vai passar o retorno, ou seja, ele vai retornar o número vezes 2. Então ele vai percorrer esse array, vai passar um número, e para cada número do array, ele vai retornar em um novo array o número multiplicado por 2. Como nós vemos aqui, retornando assim um novo array que foi armazenado nessa nova variável. E nesse array, nós temos o dobro do valor do primeiro. Lembrando que nós também podemos, por exemplo, utilizar o map para fazer outras funcionalidades, não necessariamente retornar um array. Nós podemos usar um map, por exemplo, para outras funcionalidades, como por exemplo nesse caso, eu acabei de percorrer os números, e para cada número que eu tenho nesse array números, ou seja, para cada um do 1 até o 5, eu vou dar um console log número. Então quando eu vier aqui, eu vou ter feito isso daqui. Eu vou ter impresso número por número, elemento por elemento do array. Então eu não tive que ir lá e colocar a console log número do índice 0, número do índice 1, fazer um por um. Ao invés disso, eu uso o map para percorrer o array e fazer isso com cada um dos seus elementos. Além do map, nós também temos o filter e reduce, que são dois outros métodos mais utilizados com o array. Vamos estar usando o filter aqui. Para isso, vamos criar uma variável que vai ser um novo array maior que 5, que vai receber números maior que 5 não, né? Maior que 2, que vai receber um números.filter. E filter ele funciona de uma maneira similar ao map, porém ele vai percorrer o array e também vai retornar um novo array, mas vai retornar um array igual ou menor. Então nós vamos passar aqui uma arrow function também, um número, e para cada número nós vamos passar agora a condição que ele precisa atender para retornar o valor. No nosso caso, como vai ser número maior que 2, nós vamos passar número maior que 2. Nós vamos dar um console log aqui. E nós vamos ver um array com 3, 4 e 5. O que nós acabamos de fazer? Nós usamos o método filter para percorrer o array e retornar um novo array apenas com os elementos que atendem à condição que nós passamos. Então nós passamos a condição número maior que 2, ele percorreu esse array de 1 a 5, vendo número por número, e os números que atendem à condição, ele retorna em um novo array que nós acabamos de armazenar nessa variável.
Agora nós temos o último desses métodos, que é o método do reduce. Ele funciona um pouco diferente. Você vai percorrer o array também, porém ele vai retornar apenas um valor. Vamos ver isso na prática. Vou criar uma constante soma, que vai receber o números, ponto reduce. Agora no reduce ele vai ter dois parâmetros que nós vamos passar. Geralmente se chama de acumulador. E aqui, como é um número, nós vamos chamar de número. Por ter dois parâmetros, eu não posso passar dentro dos parênteses da arrow function sem os parênteses dela. Então nós vamos criar essa arrow function com parênteses ali para ter dois parâmetros. E agora nós vamos passar o que o acumulador faz. No caso, esse acumulador vai ser acumulador mais o número. E vamos ter um segundo parâmetro, que vai ser o zero. Agora vamos dar um console log no soma. E vamos ver que o resultado foi 15. O que é esse 15? A soma de todos os elementos do array números. Então vamos lá. O reduce, como eu falei, ele vai reduzir o array a um único valor. Então temos o acumulador e o número, que são os dois parâmetros da arrow function que a gente vai passar no reduce. O acumulador é o valor final que vai ser retornado. O número é o elemento do array, ou seja, cada elemento que ele vai percorrer esse array. E aqui depois nós passamos a condição, o que vai ser acumulado, no caso, acumulador mais número. Depois disso, nós passamos um segundo valor, que é o valor inicial desse acumulador. Então aqui ele vai somar o acumulador mais o número a cada vez que ele percorrer esse array e encontrar um elemento, começando com o acumulador valendo 0. Então, ao invés de nós termos que somar o números com índice 0 mais o números com índice 1 mais o números com índice 2, um por um, nós percorremos o array e somamos elemento por elemento, dessa forma usando o reduce. O array é uma estrutura de dados bem complexa para quando você está começando os seus estudos, mas é a estrutura mais utilizada principalmente para armazenar dados, e o tipo de dado mais comum dentro de um array nessas condições é um objeto. Então um array de objetos é muito utilizado. Para isso nós vamos fazer uma atividade prática agora usando arrays de objetos. Para isso nós vamos criar um array de produtos, e cada produto vai ter seu nome e seu preço. Cada produto vai ser um objeto com nome e preço. Depois disso nós vamos filtrar esse array para produtos que tenham apenas o preço maior que 100. Então, para isso nós vamos criar um array produtos, que vai abrir colchetes e vai ser um conjunto de objetos. Lembrando que o objeto vai ter suas propriedades e vai ter chave e valor. Então, primeiro vai ser um notebook com preço 3.000. Vamos colocar uma vírgula para separar próximo. O outro vai ser uma laranja com preço 10. E o próximo objeto vai ser uma bola com o preço 150. E o último vai ser uma bala com o preço de 2. Então nós só criamos uma lista de objetos com diversos preços. E agora nós vamos filtrar essa lista
e vamos obter somente os produtos com preço maior que 100. Para isso, nós vamos criar uma nova variável, produtos filtrados, que vai ser igual ao produtos.filter. No filter, nós vamos passar cada um dos elementos, então cada um dos produtos, e vamos retornar apenas o produto, se o produto ponto preço for maior que 100. O que nós acabamos de fazer? Nós criamos uma constante produtos filtrados que vai receber o array retornado pelo filter. E esse filter ele vai percorrer o array de produtos, vai percorrer objeto por objeto e vai verificar se o produto.preço, ou seja, se a propriedade preço dentro do objeto vai ter o valor maior do que 100. Então ele vai percorrer todo esse array, objeto por objeto, acessando essa propriedade, fazendo a verificação e vai retornar somente os produtos que são com preço maior que 100. Então agora, se nós dermos o console log no produtos filtrados, nós vamos ter um array só com 2 elementos, são os dois que eu tinha deixado como preço maior que 100. Então, recapitulando, nós acabamos de ver nessa aula o que é um array, como que é a sua estrutura básica, que ela funciona como uma lista ordenada de elementos. Cada elemento vai ter o seu índice, como nós vimos no primeiro exemplo. O índice começa a contar a partir do número 0. Nós vimos como criar um array. Também vimos como adicionar elementos, tanto no final, com o push, ou no começo, com o shift. Como remover elementos, com o pop e o shift. E os métodos mais utilizados do array, que são o map, para percorrer o array e retornar um array com a mesma quantidade, ou fazer apenas uma funcionalidade percorrendo o array e usando cada um dos dados para fazer algo. O filter, para filtrar esses dados, retornando um array com a mesma quantidade de elementos ou uma quantidade menor. Você vai passar uma condição e ele vai retornar apenas os elementos que atendem a essa condição. E o reduce, que vai reduzir esse array a um único elemento, a um único valor, onde você passa na arrow function 2 parâmetros, o acumulador de número, e ele vai atender a sua condição aqui. No caso, eu coloquei o acumulador mais o número, e você também passa o valor inicial do acumulador. Daí, para finalizar, nós fizemos uma atividade prática aqui, criando um array de objetos e percorrendo esse array para cada elemento dele, ou seja, para cada objeto, nós verificamos se a propriedade preço é maior que 100 e retornamos aqui um array apenas com os produtos que o preço é maior que 100. Então agora com essa aula nós acabamos fechando nosso conteúdo de JavaScript de tipos de dados, de estruturas de dados. Lembrando que essas são as mais simples, existem estruturas bem mais complexas, mas na próxima aula nós vamos estar mexendo mais na parte do front-end mesmo. Vamos estar aprendendo a mexer nas estruturas da página, conhecer o que é DOM e aprender a manipular DOM. E eu vejo vocês na próxima aula.